na aurora do tempo, viemos se movendo, plantando, destruindo e construindo. Talvez estejamos evoluindo, mas, mesmo assim, ainda estamos seguindo por caminhos cheios de cicatrizes, que na aurora dos tempos de hoje ainda podem ser vistas. Eu sou Antônia Juraci da Filha. A minha mãe chamava Juraci. Meu pai chamava Manuel Severino, sendo daqui de Carapotóis. Só de velho mesmo nesse mundo, só tem eu. Tem muito neto, mas de velho, a mais velha que tem 96 anos, completei, dia 20 desse mês passado. Meio esquecida, meio abelhorada do Luiz, que sei não. Sei que vivo aí, criei 12 filhos, graças a Deus, todos eles me deram gosto, né? Trabalhava, todo canto, mas nunca tive nada de reclamação deles, né? Me ajudaram, eu criei eles e eles também estão me criando agora. Um no Rio de Janeiro, os outros aqui em Caruaru. Acabou que bora morar naquela pedra lá. Não tem uma pedra redonda aí? Aí ele morava para ali. Agora eu não cheguei a ver ele, não. Sei que ele morava naquela pedra. Diz que ainda tem resto de coisa deles ali naquela pedra. Uma pedra redonda que tem dali, da fonte para lá. Assim. Eu nunca fui lá. Trabalhei perto e nunca fui lá. Na pedra, não. Eu tinha medo. E só sei, trabalhei muito naquela fonte, ali naquela igreja. Naquela igreja eu botei pedra. Já pronto. Mas também o carro já estava... Os abelhos já estavam bem tunados também, sabe? Maurício da Silva Santos. Então, o nascimento meu começou daqui. Desse terreno daqui. Do chãozinho daqui, da casa do meu avô, né? E meu avô nasceu aqui. Meu pai nasceu aqui, né? Então, eu fui transformado daqui para casa da minha mãe ali, né? Então, eu tô com 74 anos, vou estar 75. E então, estamos aqui na batalha sobre os índios e também sobre as águas, que desde o tempo do meu bisavô, os tataravôs, eram os índios brigando mas com os donos dos fazendeiros, né? E então, agora a gente tem umas brigazinhas, modo da fonte de Carapotóis. A fonte de Carapotóis era para toda a nação. Mas já 70, 60 para trás, para cá, aí começou a ficar privado, né? Privado aí, todos os moradores de Carapotóis ficamos privados também, e não pode usar a água da fonte. Por sorte da gente, o IPA, fez um poço ali artesanal, é a sorte daqui de Carapotóis. Então chegou a essa cisterna também, o governo federal também fez. Isso foi ajuda muito gentil para a gente aqui, toda a nação de Carapotóis. Eu tenho uma lembrança que esses irnídeos, a minha linguagem não dá, né? É meia tropa, sabe? Os caboclos bravos, eles nasceram dentro dessas serras, né? Então, por curiosidade, tem a Pedra do Caboclo, que é após do Cemitério Velho, é aqui após da ponte. E ainda tem algumas coisas sobre os índios. O nome se chama José, conhecido por Dedé. E sobre a fonte, tinha movimento aí na fonte, entendeu? Muita gente, tinha o Grande Hotel e já não conhecia esse movimento. Meu pai a gente falava nesse movimento que tinha aí na fonte. Eu conheci os prédios nas casas que tinha muita casa, isso aí eu conheci, entendeu? Casa, mina, movimentava bem, entendeu? Era muita água.
E era forte mesmo a mina. Pronto, agora eu vejo dizer que eu não, é difícil eu quase ir para lá, entendeu? Esse caminho está fraco, mas não é nada de fraco, não é a mesma coisa. É porque o movimento da água está sendo muito grande. Aí eles têm que combater no bafo, né? Mas a mina é a mesma. E sobre os índios eu ouvia falar nos índios, entendeu? Agora, só que eu não pude ver esses índios. Mas a turma mais velha falava muito nesses índios. Pronto, e esses índios, eles viviam no pé daquela serra. Lá eles falavam, naquela serra dali, né? E aí a turma mais velha falava nesses índios. Pronto, mas eu mesmo não cheguei a ver esses caboclos, não. Não. Olha, meu nome é Marcos Antônio da Silva, conhecido por Marco do Pífano. Sou daqui de Carapotó, estou dentro da minha essência aqui e vou falar um pouco da história que meus avós contavam, que era dos caboclos brabo, os carapotóis. E aqui está a essência aqui, a fonte de carapotóis, que ela foi descoberta através do caboclo. E o vaqueiro encontrou o caboclo aqui pegando água, levantando uma pedra aqui. E daí, com 3 dias após, vieram mais 2 e terminaram descobrindo a água e também pegando a cabocla. Também para a cabocla e a cabocla, para que eles descobrissem onde é aqui a essência aqui deles aqui. Outra aqui embaixo tem um rio, o Rio Carapotóis, que vem daí do sítio Pingueiras, com a cabeceira de Pingueira. Sempre, desde pequeno, isso era um rio perene. Hoje em dia está seco desse jeito aí, mas era um rio perene. Mas tinha um caminhozinho que o gado fazia, e na segunda e terça-feira, a gente, criança, pequeno, ia pegar comida para o outro pequenininho, que era o leite. Quando foi um certo dia, eu estava com idade de 6 a 7 anos, era pequeno. E quando eu cheguei não, tinha 8 anos. Aí eu vi quando vai passando 2 crianças, só que andando muito rápido. A garotinha, cabelo muito lindo, vinha cabelo aqui e ia atrás. Mas tá entendendo? E o garotinho maior viraram rapidamente pra gente, também seguiram rápido. Aí naquilo eu me assombrei, corri pra trás. É uma carreira tão grande, eu quebrei litro de leite que eu ia com ele na mão e corri pra trás. Me assombrei e corri. E já vim voltar à tarde do dia para ir apanhar esse leite. Mas fui pela estrada, assim mesmo, arriscando, vim boiada de gado, que passava muito boiada de gado nessa época. Os fazendeiros traziam para levar para o curral de gado. E foi uma cena que isso aí marcou na história, que é uma coisa que nunca saiu da cabeça, que era uma cena fictícia, que fica pregnada. Né? E muito importante isso aí, eu nunca esqueci. Olha aí, aqui está a fonte de Carapotóis, que é a mina, e através de um nego fujão, chegou aqui para beber água, e já tinha sido descoberto, né, pelos vaqueiros, né, pelo caboclo, que tinha um caboclo aqui, descobriu. O vaqueiro descobriu através de caboclo, mas aqui foi onde o negro fujão chegou aqui começou a tomar água e daqui foi pego, né? Foi pego de novo, de volta para fazenda.
José Estácio da Silva. Meus pais, meus avós, os bisavôs, era Amaro, chamava-se Amaro. O meu avô, Antônio Amaro. Meu pai, Estácio Antônio da Silva. Minha mãe, Maria José da Silva. Todos criados nessa região aqui de Carapatóis, esse quilômetro aqui, porque todos nasceram aqui, todos são criados aqui. E eu sei do que eles passaram para mim. A criação, eu tô tendo noção de tudo e eu hoje pratico todo o trabalho. Essa comunidade da gente aqui é muito sofrida, precisa de muito apoio. As condições financeiras é muito devagar, porque os nossos pais nasceram e se criaram aqui, não conseguiram o que queriam, porque não tinha apoio, não tinha terra para trabalhar. Os fazendeiros invadiam a terra, não liberavam para se trabalhar. Aí, então a gente se criou-se nessa, quer desenvolver e não tem espaço para trabalhar. E então a minha mãe também era dona de casa, mas tudo nascido e criado aqui. E nunca puderam desenvolver nada, porque até a água que nós temos ali, a água é privada, nós não podemos usar. Quer dizer, nós somos do território e não pode usar a própria água que tem. Mas nós corremos atrás dessa liberação para que seja, um dia nós tenha essa boa condição de botar em prática, usar o que é nosso, né? Eu sou buzindo. O meu pai falava o que via. Aí ele já foi do tempo dos meus avós, meus pais para cá. Aí eu não cheguei a ver, sei onde é o cemitério, sei onde é a pedra do caboclo. E aí tudo isso que eles passavam para mim, eles passaram para mim e hoje a gente bota em prática sobre o trabalho, sobre a comunidade. E a gente precisamos de muito apoio aqui, para a gente poder desenvolver, poder trabalhar, criar nossas famílias. Nós precisamos de terra para trabalhar, não pode, tem a terra, mas não pode, porque os fazendeiros tomaram, chegaram com dinheiro e compraram. Hoje em dia nós ficamos privados, sem liberação para trabalhar. Essa briga é antiga, porque os caboclos ficavam brigando sobre a briga dessas águas, porque as águas eram privadas e nós não podíamos usar. Eles foram brigando e estavam muitos conflitos sobre isso. Muito, muito. E ainda hoje em dia, todos nós nascidos e criados aqui, passa por esse mesmo problema, porque não pode usar o que é nosso. Isso é o que o nosso pai fala, que os indígenas não foi do meu tempo não, né? Já foi do tempo dos meus avós, do tempo dos meus pais, e aí eles vêm repassando para nós o que passou, né? Aí nós temos noção disso que vem passando. Aí essa briga continua. E um dia nós esperamos que um dia nós seja resolvido e seja liberado desse massacre. A pátria espírita, né? A pátria espírita a gente não pode desenvolver, porque nós não temos a permissão, não temos a ordem. Se nós fica tem a vontade de prática, mas não temos a permissão. Nós precisamos de uma liberação disso para poder nós botar em prática. Porque a gente tem e não pode usar para que ninguém venha interromper nós, não venha ter conflito sobre isso. E a gente tem a permissão, temos uma ordem federal, a gente pode fazer o que quiser, pode usar a nossa função, né? Desenvolver, ajudar o próximo sem chegar a custo de vida, né? É dano que se recebe. Se a gente faz o bem, pode aplicar em qualquer lugar. Para um bebê, tiririrona, para um bebê, tiririrona, para um bebê, tiririrona, cidadã, quer, cidadã, cidadã, Exu quer maior do Exu quer. Eu me chamo Colibri Brasil, sou babalorixá, sou pesquisador, teólogo e amante e defensor da raça negra nesse país. Estou vestido com uma roupa africana branca, que me cobre do lado esquerdo com um pano azul. Uso um chapéu que nós chamamos de equeté azul. Do meu lado direito encontra-se um pilão e uma escultura de falo de Exu. Do meu lado esquerdo tem o pavilhão nacional.
a bandeira de Pernambuco e a bandeira de Caruaru. Acima da minha cabeça existe um quadro do orixá Oxaguian, ou Oxoguian. E do lado dele, outro quadro de Oxum. Esses são os orixás desta casa, onde estamos. Estou sentado aqui em um trono que simboliza o trono do orixá. Em 2017, quando nós começamos a fazer uma identificação da potencialidade cultural da cidade de Caruaru, a gente se deparou com o povoado, a vila de Carapotóis. E tudo começou a fazer sentido e uma modificação do projeto. Porque além da gente estar pesquisando sobre a questão das potencialidades culturais, nos deparamos com a cultura que vivia dentro da nossa cidade e que nossa cidade não conhecia. Fomos lá com toda a equipe, a gente foi com a equipe do IPA, Universidade Federal, Fundação de Cultura de Caruaru, e a gente começou a pesquisar e ver a história realmente do local. O interessante é que a gente começou a ver os remanescentes quilombolas escravizados que ainda habitavam, ainda viviam e ainda vivem nesta vila, e nos deparamos com uma riqueza cultural. Carapotóis, ela tinha uma fazenda de um senhor, segundo os nativos daquela região. E esse senhor, ele tinha cerca de 200 escravizados, umas 2.000 cabeças de gado, e ele dominava toda aquela área daquela fazenda. Houve um trânsito dos povos indígenas da tribo dos Cariris que viviam naquela região. E o interessante é que naquela região existia um poço, ainda existe um poço, uma fonte, um minador de água que, para eles, para aqueles indígenas, era uma água sagrada. Essa água, ela tinha propriedades medicinais e é térmica. Então, Carapotóis, ele tem uma energia muito grande. Carapotóis, ele tem a ancestralidade arraigada dentro do seu povo. É tanto que há necessidades, a gente vê necessidade desse povo cultuar a ancestralidade deles e ainda não consegue cultuar ou por falta de um apoio ou de um incentivo ou por medo de repressão. Porque, como a gente sabe, vivemos dentro de um país que é escravocrata, é um país que é, de uma certa forma, ou de totalmente preconceituoso, principalmente quando se trata de cor de pele. Meu nome é Manuel Pereira da Silva, nascido e criado aqui na região de Carapotóis, em um lugar chamado Zanta, bem tudo vizinho. Tenho 76 anos. Quando nós saímos daqui, meu pai tirou a familiação com 9 irmãos. 6 homens e 3 mulheres. E nós ficamos naquela, ele criava um gadozinho, deu fim a tudo. De lá para cá, aí cada casa começou o rumo de cada filho, mas ele sempre com a gente, para todo lado, e nós com ele. Aí começou tudo do outro lado, aí começou todo mundo trabalhando, aí as coisas foram melhorando. Mas que saímos da Zanta com 9 filhos, porque não tinha mais condições de ficar. De tudo, veio tudo a água abaixo, como se diz a história. Verão, não tinha mais comer pro gado e a dificuldade de viver estava grande. Tinha que botar os filhos nas escolas, uns aprenderam, outros menos, pronto. E foi essa situação que ficou. Carapotóis de hoje, a situação está precária também. Água, que é bom, não tem. Só tem promessa. Vem o pipa, não vem. Chega, vai amanhã, não vem. E de lá para cá, a situação é essa. Caiu uma chuvazinha, fez 15 dias,
Aí o mato está começando a viver. A água também não fez aqui na região. Muitos cantos aí na região fez, mas aqui não. Aqui sempre é seco. Não tem água para nada. Se você quiser água, agora tem que comprar um carro-pipa d'água para ficar escapando. Tem uns animais que pode deixar morrer de fome, nem sede. De fome não. Fome a Deus querer comer, tem para eles comer. Agora a sede é que é precária. Não tem condições para nada. E estou aqui, não posso sair mais para canto nenhum. Vou fazer o quê? Tem que ficar aqui na região mesmo, onde nasci e me criei. Até hoje, estou por aqui. Estou por aqui. E se eu sair daqui quando Deus quiser. Mas o meu tempo é todo por aqui. Não tem para onde ir mais não. Já está chegando o fim da picada, como se diz a história. Não tem para onde correr. Eu me chamo Jonathan, sou da comunidade de Carapotóis. Eu sou uma pessoa parda, de 1,73 m, calvo, e estou vestindo uma camisa com a cor laranja, com o nome Projeto Som da Serra. E ao fundo, aqui atrás, tem alguns instrumentos arcaicos, antigos, que tocamos na banda de pífano de Carapotóis. Bem, sou da comunidade de Carapotóis, como já falei. Sou da terceira ou quarta geração, a geração mais nova. E vimos muitas vezes os antigos falando a respeito das tradições do lugar. Tradições essas que procuramos dar força para que os mais novos continuem com essas tradições. Por conta disso, fizemos a Organização Social Som da Serra, que trabalha no ensino de pífano, percussão e acordeon. Sempre teve o intuito de valorizar o pife. Instrumento esse que foi o sustento muitos anos e ainda hoje de muitas famílias. A gente tem um exemplo do professor Marcos, que trabalha diretamente com o pífano e que já visitou vários países. E essa experiência ele passa aos meninos para que se tenha uma comunidade com cultura e essa cultura ela seja valorizada. Precisamos, antes de tudo, fortalecer as raízes dessa comunidade.